Olá pessoal, bom dia. Vamos falar hoje sobre o terceiro capítulo do curso de 5G. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações inovadoras que a tecnologia 5G Plus ela fornece. Nós vamos falar um pouco sobre a tendência de desenvolvimento das tecnologias, a convergência, escrever as características e o status quo das novas tecnologias, mostrar como são elaboradas as aplicações de 5G com as novas tecnologias de capacitação do setor. Começando sobre a convergência da ICT e como que ela impulsiona a economia digital. Então nós temos lá nos primórdios, nós temos as eras agrícolas, né, onde o ser humano dependia basicamente do plantio e da caça, né. Lá nos anos, né, muitos anos do século XIV, XV, nós já tínhamos essa realidade. Logo após, um pouquinho antes do século XVII, começa a haver o advento da pecuária. Então, cuidar lá do pasto, né, ter lá ovelhas, bois, vacas ali para o seu próprio sustento. Antes um pouquinho da área industrial, nós temos a tecnologia de vapor. Então, o vapor vem como um importante combustível para maquinários e equipamentos, começa a surgir essa realidade de equipamentos, e nós entramos na era industrial. Da era do vapor, nós vamos, né, ter uma transformação muito grande para a era elétrica. Então, nós temos lá equipamentos movidos a carvão, né, outros tipos de combustíveis, que nós vamos entrar na era elétrica, na era dos combustíveis, nessas eras do século XIX, século XX, né, já começando uma revolução industrial, um modelo de produção em massa que vai mudar como a sociedade se comporta, vai influenciar em vários fatores na nossa vida. Final dos anos 70, nos anos 80, já começa a que a gente chama de era da informação, e no século 20 a gente começa a ter aí, século 21 a gente começa a ter a era da economia digital. Novos adventos aí surgem, né, novas mudanças de comportamento surgem. A tecnologia da internet, ela surge como algo que vai mudar bastante as interações humanas, né, e as relações, né, as relações das pessoas, dos países, sociais, entre outras. Né, e dentro desse modelo, começa a surgir uma nova era, que era da internet industrial. Então, a internet como plataforma de desenvolvimento, como plataforma de negócio, como plataforma de vários sistemas nos quais a sociedade, a humanidade hoje vai precisar. Então, nós temos hoje o advento do Big Data, nós temos a computação em nuvem, nós temos a inteligência artificial, nós temos a utilização de blockchain, nós temos, né, a tecnologia que nós estamos trabalhando aqui, que é a tecnologia 5G. A economia digital, o desenvolvimento econômico reformulado e a governança governamental através da ciência e tecnologia. Então, nós temos uma digitalização da indústria, que a gente chama de fabricação inteligente, agricultura inteligente e serviço inteligente. Então, esses serviços tidos como smarts vão ser os serviços que vão nos auxiliar, nos ajudar, no caso, ajudar as indústrias a terem, por exemplo, uma maior agilidade. Nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos aquela questão do cartório digital, cartório impresso, cartório físico, né? Hoje nós temos certificados digitais que fazem autenticação de documentos em instantes. A gente nem consegue mensurar, por exemplo, como seria a nossa vida se tirar um dia do seu trabalho hoje, vai lá no cartório autenticar um documento, sendo que você consegue fazer isso com uma autenticação digital. Então, contratos, entre outras coisas, todos vão migrando para o mundo digital, e isso vai fazer com que a rede, né, os componentes eletrônicos, software e serviços também vão evoluindo, porque a demanda começa a aumentar. À medida que a demanda começa a aumentar, eu também tenho um aumento exponencial da questão da industrialização. Isso auxilia muito um outro aspecto, que é a governança digital, que é a operação, gestão e serviços públicos utilizando-se dessas redes, dessas infraestruturas de redes. A gente falou ao longo do curso, por exemplo, de projetos como Smart Sampa, até mesmo outros projetos em outras cidades do mundo, onde você tem, por exemplo, reconhecimento facial, você tem, por exemplo, reconhecimento para aplicar uma multa, para otimizar serviços, oferecer novos serviços. Então, esses sinais, esses dispositivos de rede, ligados diretamente à nuvem, como câmeras, né, a conectividade, robôs, aplicações de IoT, que é a internet das coisas, toda essa convergência de todas essas aplicações interligadas vai oferecer com que você consiga melhorar certos aspectos que antes não eram previstos, né? Nós temos agora bastante na moda aí
falando do gêmeo digital, da existência digital. Então você tem operação de máquinas remotas, você tem uma série de ações feitas com o uso da tecnologia que vão facilitar bastante a questão da economia. Então, antigamente, né, teve uma evolução primária que você vai mandar um e-mail no lugar do telefonema, no lugar de uma carta. Após o e-mail, você tem uma solução, por exemplo, de várias conexões por software de mensagem. Então você tem lá no passado MSN, depois você veio outros. Hoje, praticamente, dificilmente você consegue tirar o WhatsApp, por exemplo, de uma empresa, da área comercial de uma empresa. Por que isso? Porque você vai ter uma integração maior desses serviços, você vai ter várias conexões, né, amplas conexões que permitem você ter a oferta de vários serviços simultaneamente utilizando-se da mesma rede. Então o 5G como plataforma, como uma nova plataforma, ele vai facilitar a conscientização digital em todos os domínios. Por que isso? Porque ele oferece vários aspectos de banda, de qualidade de banda, de autenticação, de qualidade, para que você consiga ter experiências no mundo digital tão interessantes quanto as experiências do mundo físico. Por exemplo, visitar um lugar, conhecer um lugar. Então você tem já aplicações de realidade virtual aumentada que você consegue, por exemplo, visitar, passear por um lugar mesmo estando remotamente. Isso dá tem um efeito até mesmo educativo. Né? Você imagina isso numa sala de aula, por exemplo, onde você vai levar crianças, por exemplo, para conhecer Paris, por exemplo, para conhecer Nova York, e elas tendo aquela reação de estar andando na cidade. Então, a percepção do meio, a percepção de convívio, ela é totalmente diferente. Né? Às vezes, pessoas nunca nem têm a oportunidade de ir nesses lugares, e você conceder uma oportunidade dessa é muito interessante. Quando a gente fala no aspecto mais industrial, não tão educativo, você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer um simulador, um teste, uma autoescola, vários outros serviços que conseguem fazer de forma imersiva a otimização de recursos. Da mesma forma, você consegue, por exemplo, ter uma fabricação inteligente flexível. Você consegue construir coisas, disponibilizar serviços para o seu público específico, através de plataformas de marketplace ou outro tipo de plataforma. Uma coisa que no Brasil ainda não é tão utilizado, somente na área agrícola, você já se vê alguma coisa, que são os veículos, os drones não tripulados. Então esses drones já permitem, né, já permitem que você tenha toda essa otimização de recursos utilizando a tecnologia 5G, né, e essa proposta do 5G. Então o ecossistema de integração vertical do 5G ele é um ecossistema elástico, dinâmico, aberto e colaborativo. Dentro daquilo que é o escopo lá da camada superior de nuvem, nós temos aplicações de indústrias, empresas, famílias, aplicações de entretenimento. Nós temos motor de setor de vídeo, por exemplo, eu posso ter aplicações de vídeo, aplicações de IoT, gateways de pagamento, certo? E na camada de rede, inteligência de rede, a gente pode ter integração entre as redes existentes, como redes IoT ou NB IoT. O NB IoT vai ser aquela rede narrowband, né, ou rede de banda estreita para IoT. Por que uma rede de banda estreita? Porque eu não tenho necessidade de ter uma banda tão larga para fazer a conexão de dispositivos IoT. Então, o dispositivo IoT ele vai ter uma semelhança que um sensor, um LED, não precisa necessariamente mandar 1 milhão de pacotes de dados. Ele pode mandar uma informação simples como uma temperatura. Então, na temperatura, ele pode colocar lá 18. E eu posso incrementar inteligências nisso aqui. Então, eu posso falar o seguinte, qual foi a última? A última, 18. Ele está gravado. E você pode falar para ele assim, para reduzir bytes, você pode falar assim para ele, manda um código número 1. Por que número 1? Porque não mudou a temperatura. Manda o código ou na mudança de temperatura, manda a temperatura direta. Então eu consigo fazer, quando eu tenho milhões de dispositivos, otimizar fluxo de passagem, fluxo de mensagem no que diz respeito à camada de aplicação. Mas a importância aqui é entender que com essa rede de banda estreita, eu consigo otimizar os recursos da melhor maneira possível. Então a IoT, né, a Internet of Things, ou, né, o pessoal grita aqui, né, a internet das pessoas, a internet das coisas, né? A internet voltada para as pessoas, para as aplicações, ela tem agora um foco um pouquinho diferente, voltada para a internet das coisas, né? E a gente tem outras variações, que são, por exemplo, o IoV. Então, o IoV
Internet of Vehicles ou Internet dos Veículos são mecanismos, por exemplo, que vão otimizar. Então eu posso ter toda uma rede de sensores dentro da internet das coisas para otimizar, por exemplo, semáforo, para otimizar. Quando eu falo otimizar, eu posso fazer o controle disso remotamente. Então eu posso verificar um semáforo se ele está em funcionamento, se ele não está, se está travado, se não está. Posso mandar uma equipe técnica para lá para ocorrer presencialmente numa manutenção, se caso não tiver jeito, ou eu posso simplesmente tentar fazer isso remotamente através do uso da IoT. Então, a ideia de conectar dispositivos e trazer redução de custo, redução de componentes, uma série de reduções, é justamente para trazer uma visão maior sobre os ambientes. Então, a gente fala muito, por exemplo, sobre automação predial, uma automação residencial. Dentro de um cenário, por exemplo, de um prédio, você consegue ter lá um sistema que vai controlar totalmente quais lâmpadas eu apago ou deixo acesa, por exemplo, durante a noite. O funcionário esqueceu uma lâmpada do banheiro acesa, eu posso desligar isso. Primeiro, eu posso criar um controlador que desliga sozinho após um determinado horário. Segundo, eu posso monitorar isso e posso fazer, por exemplo, a ligação antecipada. Vai ter um evento, eu quero fazer isso aqui, deixar tudo disponível um pouquinho antes do evento. Então, você consegue fazer isso. Dentro do projeto de desenvolvimento da IoT, lá atrás, né, a primeira vez que foi falado sobre isso em 95, mais ou menos, e um dos precursores disso foi a tecnologia do RFID. Né? Então, logo em 95, já tem um escrito do Bill Gates falando sobre isso. Nós temos depois a proposta do IoT, formalizada pelo MIT em 99. Então, de 99 para cá, nós já temos vários adventos, um deles é na indústria 4.0, promovido pelo governo alemão em 2013, a feira de Messe, né, Hannover Messe, que é talvez a maior feira da parte de indústria, na parte de máquinas industriais do mundo, ou a mais importante. E o governo chinês, em 2015, lança um projeto Made in China 2025. O que é isso? É a busca por ser líder em setores estratégicos do governo chinês. Desta forma, você começa a ter um grande incentivo estatal da China para a produção de chips em larga escala para ter a máximo de aplicações possíveis. Então, como que funciona a arquitetura de uma tecnologia de aplicações em IoT? Nós temos a coleta de dados e processamento de sinais. Para isso aqui, nós temos o Light OS, que é uma aplicação, um sistema operacional próprio para configurar esses dispositivos como wearables, por exemplo, veículos ou máquinas. Isso é compatível com chips e módulos da Huawei e de outros players e outros fabricantes. Nós temos gateways de bordo da IoT, como o caso do AR502 ou AR531, que são gateways que vão fazer a transmissão de dados para os dispositivos IoT, coletar e transmitir os dados. Nós temos a rede de acesso à transmissão, que pode ser o 2G, 3G, 4G. O NB-IoT, que é uma rede própria, né, que é a Narrowband IoT. O MTC. 5G ELTE ou LoRa, que é uma rede, né, nesse caso aqui são redes proprietárias para o uso de tecnologia sem fio baseado em IoT. Nós temos na nuvem armazenamento, recuperação e uso de dados, planejamento de serviços, segurança, manutenção e despesas. Então nós podemos ter um mercado em nuvem, uma plataforma de desenvolvimento, um centro de produtos, um centro de operação totalmente baseado na nuvem dentro dessa arquitetura. E as aplicações, um setor que realmente vai ser consumido, né, que realmente vai consumir todo esse ecossistema aqui. Eu posso ter um campus inteligente, como eu falei, eu posso controlar os dispositivos, abertura e fechamento de portas, sistemas de incêndio, sistemas de monitoramento, posso ter toda a parte operacional daquele ambiente todo movido através dos meus sensores. Nós temos o IoV, que é o Internet dos Veículos, as Smart Cities e os setores inteligentes. Nós temos as tecnologias sem fio voltada para IoT, redes de curto alcance e de longo alcance. Tá? Redes de curto alcance, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee e Z-Wave. Né? Zigbee e Z-Wave são redes proprietárias nas quais você precisa usar equipamentos apropriados próprios para isso, com bandas específicas para isso. Já no uso de longa operação, nós vamos ter exatamente o mesmo cenário, né? Com Sigfox, LoRa, NB-IoT,
e o eMTC. Curto alcance, né? O Bluetooth, que é o mais conhecido que nós temos aqui, nós temos uma versão nova do Bluetooth agora, que é o Bluetooth 5, se não me engano, que ele consegue chegar a uma transmissão de até 100 metros, né, com uma banda estreita. O Wi-Fi ele permite que o aparelho se conecte a uma rede local sem fio, no caso ele consegue estruturar uma rede toda, né, dentro do espectro de WLAN, utilizando faixa de 2.4, 5 GHz, em breve 5 GHz. E no caso do espectro Wi-Fi, eles são redes estruturadas. No caso do Bluetooth, eles trabalham basicamente no conceito de ad hoc, né? Então eles não tem tanta a questão de arquitetura fica um pouco diferenciada, né? Fica uma arquitetura mais simples, device to device. Para quem está na indústria, né, nós temos dois modelos de tecnologia. O Zigbee, a tecnologia de comunicação, que consome pouquíssima energia, é uma das principais vantagens, né? Como a rede ela é uma narrowband, no caso uma banda estreita, uma das principais vantagens desses dispositivos IoT, desses equipamentos, é o consumo baixo de energia, para que você possa utilizar, por exemplo, em áreas outdoor, como por exemplo agrícola, né? Agrícola, floresta, você consegue usar, além dos aspectos industriais que tem grande parte de interferência. Então você consegue estruturar. Então o Zigbee e o Z-Wave são tecnologias sem fio baseadas em radiofrequência, totalmente econômicas assim, nesse aspecto de energia, consumir o mínimo possível. Comparando as tecnologias sem fio, né, de curto alcance. Bluetooth trabalha na faixa aberta de 2.4 GHz, a taxa de transmissão de 1 a 24 megabits por segundo. Se não me engano, agora o Bluetooth 5 tem alcança um pouco mais. O alcance típico é até 100 metros, sem barreira. Tá? Com barreira já começa a mudar a conversa aí. Basicamente, troca de dados entre nós adjacentes, mouse de computador, fone de ouvido sem fio, telefone celular e computador. Nada tão crítico, né? Controle remoto, você tem alguns cenários de aplicação bem mais simples. O Wi-Fi, como conhecemos, trafega em 2.4 GHz e 5 GHz. Nós temos 11B GN AC e AX agora. Alcance típico de 50 a 100 metros. Nas redes mais novas você consegue um pouco mais. Tem gente que consegue antenas, consegue até 250 metros nas redes mais atuais. Acesso à internet de alta velocidade em casa e em outros ambientes. Né? Já existe o uso corporativo, já existe o uso bem massivo da questão do Wi-Fi. O Zigbee trabalha em três frequências, 2.4, 915 e 868 MHz. Em cada frequência, ele vai ter uma taxa de transmissão de 20 kbps, 40 a 250 kbps, alcance típico de até 100 metros, um pouco meio padronizado essa questão de 100 metros, né? Os alcances. É usado para aplicação automação residencial, automação predial e controle remoto. O Z-Wave trafega na frequência parecida de 868.42 na Europa, 908.42 nos Estados Unidos. A taxa de transmissão dele é bem baixa, 9.6 kbps, 40 kbps, voltadas para o ambiente interno e externo. Aqui nós vamos ver outras tecnologias sem fio, de baixo consumo, só que de longo alcance. Nós temos o Sigfox. O Sigfox ele usa uma tecnologia Ultra Narrow Band, UNB. O consumo de energia e transmissão é baixíssimo e a conexão de dados é mais estável. Ele é bastante usado nessa questão de mineração em outros ambientes. Um cara que conseguiu crescer muito nos últimos anos é o LoRa, a tecnologia de rede com base na camada física, suporta transmissão bidirecional. Trafega, né, trabalha com padrões de código aberto, o que é muito interessante para o crescimento das aplicações, principalmente na comunidade tecnológica. Né? Continuando, nós temos as tecnologias sem fio de baixo consumo e longo alcance. Baixo consumo e longo alcance, assim como o LoRa e Sigfox, nós temos a Narrowband IoT, que é uma banda estreita baseada em tecnologia celular. Então vai usar a rede celular para envio de informações para o IoT. Nós temos aplicações com drones, dispositivos domésticos, né? Várias aplicações, por exemplo, controle de garagem, portão. Acaba sendo um cenário interessante. Ela é construída uma rede celular e sobre uma rede celular, requer uma largura de banda de apenas 180 kHz, bem baixa,
Pode ser implantada diretamente em redes GSM, UMTS, LTE herdadas, para reduzir o custo de implantação. Então, basicamente, você consegue usar a rede de telefonia existente para trabalhar com esse cara no NB IoT. A MTC, uma solução de IoT sem fio proposta pela Ericsson. A Ericsson é uma grande empresa de telecom, uma empresa sueca. Ela projeta os recursos suaves de rede IoT sem fio com base na tecnologia de acesso LTE. Então, assim como esse cara que vai pegar GSM ou MTS LTE, o MTC vai ser baseado no acesso sobre LTE. Uma solução de baixo custo é usada principalmente em IoT, onde são necessárias coberturas profundas e com atividade massiva. Né? Então, eu tenho lá diversos equipamentos, diversos dispositivos, então eu posso usar essa rede LTE já existente, principalmente porque consome pouca energia e pouco volume de dados. A comparação entre as tecnologias sem fio de baixo consumo e longo consumo, quais são? Então, nós temos taxa de transmissão. O Sigfox, trabalhando em faixa de frequência não licenciada sub-G, assim como o LoRa. O NB-IoT trabalha principalmente, não somente, mas principalmente nas faixas licenciadas sub-G. E nós temos o MTC trabalhando em faixa de frequência licenciada sub-G, que no caso do LTE. Taxa de transmissão desses caras: Sigfox 100 bits por segundo, o LoRa até 50 kB por segundo, então a diferença de um LoRa para Sigfox é considerável. Se houver a necessidade de uma taxa maior, o LoRa se enquadra melhor. Porém, o LoRa ainda perde para o NB-IoT, que vai trabalhar um pouquinho abaixo de 100 kbps. O MTC vai trabalhar aí, como é uma frequência licenciada, você consegue um pouco mais, você consegue até 1 megabits por segundo. Então, os recursos do Sigfox é o alcance de transmissão de 1 até 50 km no raio, né? Baixo consumo de energia, estação base Sigfox em plataforma de nuvem. Já existe serviço Sigfox baseado em nuvem, gerenciamento em nuvem. Serviços de rede global. Os recursos do LoRa são alcance de transmissão de 1 a 20 km, baixo consumo de energia, é uma coisa meio comum para todos. Baixo custo operacional, estações base auto-implantadas com maior flexibilidade. Então, basicamente, é como se fosse um plug and play na rede LoRa, para construir uma rede LoRa. Então, você pode ter um dispositivo e pode adicionar ele numa rede LoRa e fazer a sublocação ou até mesmo a disponibilização de outras faixas de frequência dentro de uma rede LoRa. O NB-IoT ele tem transmissão até 20 km também, parecido, né? No caso aqui o Sigfox até 50, né? Em matéria de alcance acaba ganhando. Só que o NB-IoT também trabalha com frequência licenciada. O que isso garante? Uma baixa interferência, uma taxa mais estável, e você pode usar o uso de estações base 4G já existentes. Né? Já tem bastante com a rede 4G, então você já consegue usar nesse cenário. O MTC muda um pouco, ele tem uma cobertura de até 2 km, só trabalha em faixa licenciada de baixa interferência. Né? Talvez aqui seja a maior vantagem, né? Por ser uma rede licenciada, a baixa interferência seja um foco principal. Alta taxa, mobilidade e posicionamento, suporte para serviço de voz. Então, embora, perceba, que aqui, ó, quanto maior é a área de cobertura, menor é a taxa de transmissão. Como aqui tem 1 mega, né, mas ele só funciona até 2 km. Tudo bem? Aplicação típica do Sigfox: eletrodoméstico inteligente, medidor de energia inteligente, cuidados médicos móveis, monitoramento remoto e ações de varejo, como monitoramento de lojas, por exemplo. Lojas, equipamentos, itens, estoque, logística, principalmente. LoRa, voltado para agricultura inteligente, construção inteligente e rastreamento logístico. O NB-IoT vai voltar à questão do hidrômetro inteligente, né, do medidor de energia, ou até mesmo de água inteligente, estacionamentos, rastreamento de animais de estimação, lixeiras, alarmes de fumaça e terminais de varejo. MTC, compartilhamento de bicicletas, rastreamento de animais de estimação, POS, que é aquelas maquininhas de cartão, e elevadores inteligentes. Como que seria aqui uma arquitetura NB-IoT? Nós temos um terminal NB-IoT, né? Temos aqui um terminal, conexão sem fio, interface de sensor, conexão aplicativo, suporte para dados NAS. Nós temos uma interface de protocolo que vai fazer a liberação aqui das camadas superiores aqui. Então nós temos um NodeB aqui, ó, NB-IoT e NodeB, que é uma seleção de instalação baixo custo, como se fosse um switch, né? Como se fosse um equipamento de uma camada 2 de conectividade. Nós temos uma rede principal de IoT,
com equipamentos mais parrudos, com acesso seguro para terminais que não sejam SIM, recursos de economia de energia, controle de congestionamento e agendamento de tráfego, ativação de carregamento, suportes para dados NAS. E nós temos a plataforma de IoT. Então a plataforma pode criar um OTA SIM de terminais, você pode ter uma autenticação de terminal, através de um dispositivo SIM, né, um chip, adaptação de pilha de protocolos na camada de aplicação, gerenciamento de assinatura de terminal, visando a segurança, disposição e a capacidade de API, setores desenvolvedores, e o ASS-BSS, que é assinatura de autoatendimento e cobrança, e também análise de Big Data. Principais recursos do NB IoT: custo ultra baixo, cobertura ultra larga, consumo de energia ultra baixo, conectividade massiva. Então, você pode pegar uma fazenda, por exemplo, você pode pegar todos os postos de eletricidade ali em volta ali e fazer um controle com a rede dessas, por exemplo. Como que ele entrega aí, né? Por que ele tem essa capacidade? Né? Você tem capacidade, por exemplo, de analisar a energia dos terminais. Por que ele consegue garantir? Porque, primeiro, a banda estreita, a demanda por pacotes é muito menor. Segundo, você não tem uma troca de pacotes como acontece no TCP/IP, numa aplicação de alto nível. Então você vai ter uma troca de pacotes bem pequena, bem menores. Uma das características desses equipamentos é que eles têm uma possibilidade de trabalhar com recursos que fazem com que o equipamento fique praticamente dormindo. Aumentando, por exemplo, a vida útil ali até 310 horas de um dispositivo em estado de ociosidade ou em estado ocioso. O nome desse recurso é o EDRX. Então o EDRX vai ser aquele recurso que praticamente deixa o dispositivo hibernando, de forma que só quando receber dado que ele vai acordar. Então não precisa ficar em stand-by, né, como ficam os televisores, por exemplo, o tempo todo. Então isso garante um maior tempo de vida útil para uma bateria do dispositivo. Nós temos o custo desse material, talvez aí seja o grande diferencial, o custo de chips desses terminais menores com valores inferiores a $1. Tá? Por quê? Baixa complexidade de banda devido à largura de banda estreita de até 180 kHz, baixo requisito de flash de cache, né, inferior a 28K, então memória, né, dentro do dispositivo da parte de placa de chips é um recurso caro. Baixo custo de radiofrequência devido a uma única antena, né, e muitas vezes nem tem half duplex, não é um full duplex, é um half duplex. Suporte integrado do SOC da potência de transmissão de 23 dBm devido à baixa relação pico-média e alta eficiência de amplificação da potência. Nós temos uma pilha de protocolo simplificada de 500 KB para reduzir o flash ou RAM no chip. Então, basicamente, você tem uma redução de recursos aqui dentro para que isso tenha uma economia, tanto financeira de dólar aqui, quanto de energia. Tá ok? Falando da cobertura, a cobertura ultralarga oferece um ganho de 20 decibéis maior que o GSM. Então, só para a gente ter uma ideia de aplicações, uma rede muito comum, que é o uso de GPRS, nós temos uma cobertura 3 vezes maior com o NB-IoT do que com o GPRS. Tá? O NB-IoT penetra 2 paredes a mais que o GPRS, então isso para aplicações acaba sendo um ganho, né? Quanto maior quanto mais equipamentos chegar, né? Quanto mais assim, romper barreiras, melhor. Comparando a capacidade, nós temos o LTE com 142,7 decibéis, o GSM com 144 e os 20 decibéis a mais do NB-IoT, fazendo 164. Isso oferece uma maior densidade de energia de espectro, então tem um ganho de 11 dB por conta disso. Chega a 15 kHz. Nós temos a transmissão repetida no ganho de 9 decibéis no downlink e um ganho de 12 decibéis no uplink. As vantagens da tecnologia do NB IoT, em comparação a diferentes tecnologias sem fio, o Wi-Fi, a rede Wi-Fi chega a larguras de bandas de até 100 MB,
O LTE, ele consegue chegar um pouco mais, né? Ele consegue, num espaço curto, ele consegue chegar até 1 GB, mas o alcance dele é maior. Em alcances maiores, essa capacidade diminui, né? Ele chega aí a 10 km. Então, no espectro, né, de vantagens do NB-IoT em relação às comunicações de curto alcance, né, tecnologias já patenteadas como LoRa e Sigfox, ele tem uma área ampla, baixo custo, que pode evoluir com as redes celulares existentes. Então, a maior vantagem do NB-IoT é rodar sobre tecnologia existente. Sem precisar comprar um gateway, sem precisar comprar equipamentos diferenciados. Né? Hoje, por exemplo, um gateway LoRa, eu acho que de entrada ele não sai menos de R$ 4.000, numa faixa de 3, R$ 4.000. Então é um custo pesado para quem quer montar uma rede, né? Para fazer o teste, fazer um laboratório, por exemplo, e quiçá quando a gente está falando de uma aplicação. Então, o 5G oferece novas oportunidades para o desenvolvimento de IoT, permite enormes conexões com consumo de energia e custo extremamente baixo, que tende a impulsionar o desenvolvimento da tecnologia de IoT e permitirá conectar de tudo. Né? Então, a Internet of Everything oferece tecnologia de conexão poderosa, né? Conectividade de tudo, já falamos sobre isso aqui, sobre interligação de cidades inteligentes. Né? A ideia do 5G é eliminar problemas de transmissão, taxa de transmissão da IoT e a perca de conexão de dados. O 5G permite um IoT de baixa latência, então eu consigo ter, por exemplo, uso em dispositivos como veículos autônomos ou até mesmo veículos inteligentes, né, com recurso de mobilidade assistida. Então você consegue ter essa diferencial. Por que isso? Com a latência inferior ao meio de segundo, eu consigo ter, por exemplo, uma distância de frenagem de 3,3 centímetros. Né? A gente viu outras literaturas que falam 12 centímetros, 13 centímetros, ainda são valores consideráveis. Né? Quanto menos, melhor, é evidente. Né? Mas uma distância de 3 a 10 centímetros é uma distância tranquilamente aceitável. Os aplicativos 5G serão baseados na sinergia do dispositivo de rede nuvem. Né? Nós temos aplicativos industriais de terceiros, plataformas de dados de terceiros. Nós temos a rede 5G dando suporte para essas plataformas. Nós temos chips, terminais, CPIs, nós temos controladores, sensores de IoT trabalhando direto com acesso à rede, sem necessidade de fazer uma rede secundária para depois bypassar os dados. Né? Então, a gente consegue trabalhar nativamente com 5G. Já existem aplicações de 5G voltadas para iluminação, hidrômetro, medidor de energia, câmeras inteligentes, gerenciamento de veículos, combate a incêndios de forma inteligente. Tudo isso baseado na capacidade de sensoriamento que o 5G oferece. O MMTC, habilitado para 5G, impulsiona a internet das coisas, né? A internet de tudo, assim dizer. Conecta melhor a sociedade. Tem aqui o cenário, por exemplo, de bikes compartilhadas, né? Bicicletas compartilhadas, medidores de energia, medidores de sensores, estacionamento inteligente. Então, todos esses itens vão dar capacidade maior potencial para a minha rede. Né? Então, a gente tem já alguns serviços como álbum em nuvem, vídeo em nuvem, música em nuvem, documento em nuvem. A ideia é que se trabalhe praticamente com tudo na nuvem. Não há necessidade de ter um armazenamento local, dado que a latência é muito baixa. Então, a latência é baixa, a largura de banda é aumentada, então você consegue ter para cada tipo de aplicação um tipo de sinal, um tipo digamos assim, um tipo de via apropriado. Tá? Então, para falar um pouquinho do que é computação em nuvem, para quem não conhece, computação em nuvem ou cloud computing é o advento da computação na nuvem. O que é isso? É onde você contrata o serviço, contrata como serviço, o as a service. Então nós temos lá software as a service, IaaS, que é a infraestrutura as a service, nós temos plataforma como serviço, então nós temos N aplicações baseadas em serviço, onde você, usuário, não precisa necessariamente instalar uma aplicação, você pode contratar uma aplicação direto da nuvem. Por exemplo, você não precisa investir alguns milhares de reais ou de dólares em servidores, equipamentos, armazenamento, storage, no break, ar-condicionado, sistema de refrigeração. Você consegue ter um funcionamento muito rápido de uma aplicação na nuvem, sem a necessidade de fazer o investimento capital na nuvem. A gente troca CAPEX por OPEX. Vantagem da nuvem: eu tenho, primeiro, contratação de serviço sob demanda.
Segundo, agrupamento de recursos, amplo acesso à rede, elasticidade rápida. Eu tenho serviços mensurados, eu consigo mensurar qual serviço eu preciso mais ou menos, qual serviço eu consigo diminuir, qual serviço eu consigo otimizar tanto a questão de contratação como de uso. Tá ok? Autoatendimento sob demanda, principais características da nuvem, né? Acesso à rede onipresente, agrupamento de recursos dependente da localização, elasticidade rápida, pagamento por uso. O pay-per-use aqui seria talvez a maior vantagem, você pagar somente por uso. Eu sempre dou um exemplo de você ter a necessidade de colocar, por exemplo, um site de ingressos no ar. Imagina que você vai ter um evento, você tem lá 100 mil ingressos para vender, e a sua aplicação precisa ter um pico de atendimento, porque vai ter uma demanda muito alta, um show famoso, um show internacional, por exemplo, talvez nacional, você vai ter essa demanda muito grande por ingressos. Num ambiente on-premise, onde você teria que contratar esse servidor, teria que contratar esses equipamentos, máquinas, você teria que provisionar recurso físico para ter, fora a largura de banda, fora uma série de outros recursos. Com a internet na nuvem, você consegue provisionar esse servidor, fazer até um load balance, por exemplo, do seu ambiente on-premise já existente, com o ambiente da nuvem, para dimensionar esse serviço da maneira melhor possível. Tá ok? Então você teria lá, por exemplo, a infraestrutura como serviço, onde você colocaria o seu software lá dentro, sua plataforma de sistema, e aplicaria lá dentro. Você teria a sua plataforma como serviço, onde você colocaria somente o seu software ali. Né? E você teria o software como serviço, onde você contrata somente, digamos assim, o login e senha. Então isso facilita demais a possibilidade de você estar colocando serviço na nuvem, como por exemplo um firewall de alta geração. O NGFW, né, um New Generation Firewall, você consegue subir isso facilmente na nuvem. Então, para a gente entender como que a nuvem funciona, nós temos um advento lá atrás, que Moore falava que, não lembro agora o ano exatamente, se não me engano, 88, que ele falava que a cada ano a capacidade de computacional ela dobraria. Então, a sua capacidade computacional ela dobraria ano a ano. Nós tivemos o advento de um investimento massivo no crescimento na potência do servidor, vamos falar potência, né, mas na capacidade de processamento dos processadores. Então, os processadores da família Intel, por exemplo, eles começaram a crescer num patamar tão grande que a litografia, que é a forma como ela é escrita, como o chip é escrito, ela foi reduzida a tal ponto que ficou muito difícil você fazer uma litografia menor, muito custosa, muito cara. Por conta disso, nós temos lá atrás, começo dos anos 2000, praticamente, nós temos os famosos processadores dual core. Então, a priori, nós temos duas células de processamento, duas CPUs dentro de uma mesma pastilha. E isso começa a evoluir ao ponto que você começa a aumentar a capacidade de núcleos dentro do processador. Quando você começa a fazer isso, a capacidade computacional ela supera a demanda de processamento. Resumidamente, o que eu quero dizer com isso? A máquina que você vai estar utilizando, o seu Linux, o seu banco de dados, o seu MySQL, o seu Oracle, numa máquina Windows, por exemplo, pela primeira vez o servidor é mais que o suficiente, começa a sobrar recurso. Como começa a sobrar recurso, já existiam plataformas de virtualização anteriormente, já existiam sistemas de container que já estavam em desenvolvimento, só que não era o momento certo de maturidade da aplicação, e decide se virtualizar esses recursos. Então, o que é a virtualização de verdade? A virtualização de verdade é você unir vários equipamentos, vários servidores físicos em um pool, né? Em uma ilha de recursos, digamos assim, onde essa ilha de recursos vai fornecer para você um servidor virtual, uma máquina virtual. Ah, mas eu já ouvi, professor, falar de você virtualizar a máquina. Então, o que é virtualizar a máquina? Você tem um computador, um notebook, um desktop, que tem lá, por exemplo, 12 GB de memória. E você quer subir uma VM, uma máquina virtual. Você pode usar até dentro dos 12 GB de memória, o quanto você precisar. Então, normalmente você reserva um volume, né, de processamento de CPU, memória e disco para o sistema operacional hospedeiro, para o host da máquina, e depois você consegue dividir os recursos para servidores menores. Então, por exemplo, eu quero construir um firewall, estou estudando um firewall, como virtualizar um firewall. Eu consigo fazer isso com a máquina com 2 GB de memória, com uma placa de rede dedicada, por exemplo, e com um espaço, sei lá, inferior a 10 GB de disco. Então, eu vou subir ali o script, né, de firewall para ele fazer a validação, e é mais que o suficiente para isso. Então, você consegue escalar isso. Essa escalabilidade permitiu
que você não só apenas virtualizasse servidores, data centers inteiro, como permitiu que você colocasse recursos à disposição da empresa ou do provedor de uma maneira mais otimizada. De uma forma, um outro tipo de exemplo que a gente pode pensar é o seguinte: eu quero andar numa Ferrari. Eu não preciso comprar uma Ferrari para andar na Ferrari. Eu consigo alugar a Ferrari por uma hora. Esse mesmo contexto eu consigo trazer para a virtualização, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir o recurso de forma que eu vou otimizar. O provedor ganha porque ele consegue ter uma maior gama de clientes sendo atendida para a otimização dos recursos, e quem contrata ganha porque consegue ter a quantidade de recursos que precisa pelo tempo que precisa. Então aqui nós temos o exemplo de capsulamento. Nós temos, por exemplo, particionamento, né, isolamento de aplicações. Então, exemplo, se eu tenho um SO convidado e esse SO ocorre algum problema aqui dentro, ele está totalmente isolado, tá? As demais máquinas aqui não tem nada a ver com o processo dele. Então, essa capacidade de encapsulamento, independência do host, permite com que eu faça as minhas partições e tenha o isolamento dessas aplicações. Então, isso é um primeiro item de segurança, assim dizer. Com o advento do 5G, nós conseguimos ampliar a capacidade de virtualização, que já é bem presente, a computação já é bem presente hoje. Você consegue aumentar essa capacidade, aumentar esses recursos, né? Levar esses recursos mais à frente. Então, atualizações abrangentes serão promovidas para fornecedores de nuvem. A computação em nuvem mudará o centro da rede para a borda da rede. Então, eu consigo levar recursos de nuvem mais perto do meu usuário possível. Aqui um exemplo de como seria isso, uma sinergia, né? Nós temos você tem um PC em nuvem. Então, por exemplo, talvez tenha aqui no nosso grupo pessoas que já tiveram seu PC perdido, perdeu HD, perdeu equipamento, perdeu a máquina, extraviou no aeroporto, foi furtado ou roubado mesmo, né, infelizmente. Mas qual a dinâmica, qual é o desespero que dá? Perdi tudo que está lá na máquina. Isso você leva para a nuvem, você reduz esse problema. Então, o seu dispositivo, como aqueles Chromebooks, por exemplo, oferecem, vai se conectar na internet, tem alguns da Microsoft também, se não me engano, esqueci agora o nome, Surface, da Microsoft, permite que você faça a conexão e tudo fique salvo na nuvem, gerenciado na nuvem de uma forma otimizada. Por isso, eu vou ter serviços como PC em nuvem, armazenamento em nuvem, jogos na nuvem, identificação de visão computacional em nuvem, realidade virtual em nuvem, realidade aumentada em nuvem, fim clients de baixo custo. Isso faz com que a necessidade de processamento dessa máquina de acesso seja semelhante a um fim client. Eu reduzo a capacidade, reduzo o preço, reduzo e faço com que essa oferta fique melhorada, porque tudo vai estar rodando na nuvem, né? É até interessante que a gente está até comentando uma coisa que faltou algum cara aqui nessa apresentação, né? Qual que é? É o celular na nuvem, né? O seu smartphone na nuvem. Seria muito bom se tivesse um login e senha para você logar e você ter o seu celular, né? Eu loguei, fiz a autenticação, validou, traz os dados mais básicos, mas você não... A mesma coisa acontece com o celular. Caiu, molhou, sujou, perdeu, roubou. Você tem a capacidade de, com login e senha, ter todos os aplicativos de banco, toda essa estrutura ali, né? Talvez no futuro próximo a gente está vendo uma solução dessa, né? Então, numa rede 5G, eu tenho um recurso de MBB para mais de 100 megabits por segundo, com a latência inferior a 5 milissegundos de latência. Por conta disso, eu posso ter no serviço na nuvem de borda, como armazenamento, computação, renderização, né? Lá na nuvem eu vou ter os meus jogos, realidade virtual, realidade aumentada, o IoV, que é os veículos, né? Tudo para isso. Então eu consigo ter uma gama totalmente distribuída na nuvem. Meu dispositivo vai ser um mero acessório aqui, porque vai ser o mero ponto de acesso para acessar os recursos. E toda essa gama de recursos vai estar disponibilizada para a gente. Ressaltando, tá, pessoal, nós já temos a nuvem da Huawei, já tem, inclusive em São Paulo, já tem 3 zonas de disponibilidade, então já tem bastante recursos à disposição, tem bastante players, né? Então já temos a AWS no Brasil, né? AWS, Google Cloud, própria Huawei, Oracle, temos alguns players grandes aí de impacto aí no Brasil. E também agora no Brasil está vindo mais um player chinês que é o Alibaba.
É interessante conhecer as diversas tecnologias, opções de preço, né? É bem interessante isso aí. Então nós temos, por exemplo, o caso de uso de 5G com realidade virtual e realidade aumentada em nuvem, é a renderização. Então o custo de placa de vídeo de alto poder computacional, a gente sabe que é muito caro. Então, por exemplo, tem uma plataforma chamada YOLO, se não me engano, que ela faz o reconhecimento de padrões, de imagens, né, para visão computacional, e ela custa bem caro. E nem tão cara a plataforma, mas exige uma máquina mais parruda. Numa situação dessa, você consegue, por exemplo, comprar o recurso por nuvem por 1 hora, 2 horas, um dia. Isso reduziria o tempo absurdo para você fazer o aprendizado de máquina e você ter o ganho necessário. Taxa mínima de 200 megabits por segundo garantida, experiência visual ideal, né, rodando numa taxa de 1.4 gigabits por segundo, o seu RTT inferior a 5 milissegundos. Caso de uso do 5G, mais vídeos HD e MBB em nuvem. Nós temos vídeos em 8K, 4K, vídeos 3D sem óculos, né, novas tecnologias. Vídeos em HD 360 graus, com experiência do usuário, né? Então imagina que você está aqui no estádio de futebol, aqui, né, bem longe, você consegue ver a câmera lá do outro lado, lá, com uma tecnologia quase em tempo real. Nas redes LTE de 4G atual, nós temos 22.9 megabits por segundo. Nas redes 5G, o alvo é que a média seja 100 megabits por segundo, dando um pico de crescimento aqui. Falar um pouquinho de Big Data, né? Big Data, que é a avaliação de dados, é a capacidade de você avaliar grandes volumes de dados. A proposta do Big Data é que nós tenhamos um processamento rápido desses dados, baixa densidade de valor, você consiga não ter um custo tão elevado ao tratar essas informações, e que você possa tratar diferentes datasets diferentes, né? Quanto mais dados, melhor. Então, na era da Web 2.0, as pessoas passarão de receptores passando informação a criadores ativos. Isso já acontece, né? Se a gente começar a falar que você quer comprar, por exemplo, uma geladeira, daqui meia hora você está recebendo no seu celular ou no seu computador alguma coisa oferecendo uma geladeira para você. Por que isso? Porque a hiperatividade dessa questão do marketing, da decência, faz com que essa necessidade de transferir dados seja o equivalente. Qualquer software que você vai usar pede para usar sua câmera, localização, pede para usar o seu microfone, pede usar uma série de informações porque ele quer fazer a triagem de coisas relevantes para oferecer produto, serviço. Não tem jeito, né? Aí virou uma prateleira em tempo real, né? A pessoa viver hoje sem consumir algo, praticamente impossível na internet isso acontecer. Só para a gente ter uma ideia, 28.800 horas de vídeo são carregados no YouTube todos os dias. Uma pessoa levaria 3,3 anos para assistir todos os vídeos 24 horas por dia. Aí se a pessoa ficasse full time, e isso se parasse de carregar mais vídeo, né? Então é uma tarefa muito difícil. 50 milhões de tweets naquela rede, né? Foi proibida na rede X lá, são criados por dia. Uma pessoa levaria 16 anos para ler 24 horas por dia, supondo que a pessoa leia um tweet em 10 segundos. Então, se for um tweet mais comprido, for um poema, um versículo, já não consegue essa velocidade. 700 bilhões de minutos são gastos pelos usuários do Facebook a cada mês, e até 1.3, agora fugiu agora qual que é a... Lembrei, exabyte, tá? Então o EB aqui é de exabyte. Então nós temos kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, que já é uma quantidade, né, bacana aí. Serão 1024 teras para 1 petabyte. Então aqui seriam 1024 petabytes per fase 1 exabyte. Então, 700 bilhões de minutos são gastos por usuário do Facebook cada mês, até 1.3 exabytes de dados são enviados e recebidos por usuários da internet móvel. O registro de chamado da China Mobile, por exemplo, em uma província, pode atingir de meio a 1 petabyte por mês. Tá? As unidades de armazenamento de dados, né? Kilobyte, mensagem de texto, megabytes áudio ou música, gigabytes vídeos, livros, bibliotecas de pesquisas, né? Poderiam, né, consumir petabytes de dados, exabytes, né? Toda a publicação, por exemplo, seria artigos científicos seriam equivalentes a isso.
E aí nós temos, né, todas as palavras faladas na história humana, número total de grãos de areia em todas as praias do mundo, só para a gente ter uma ideia dos volumes de dados aqui, né? Tudo vezes 1024. Então, esse slide ele tenta mostrar, né, que a evolução é de 1000 em 1000, né? Uma escala sempre em 1024, né? Então 1024 kilobytes per fase 1 mega, 1024 megas per fase 1 giga, 1024 giga 1 tera, como falamos anteriormente. Então você tem praticamente essa escala contínua aqui, né? Não sei se o gráfico seria isso aqui ou seria algo assim, por exemplo. Então, análise tradicional de Big Data, né? Análise tradicional, nós temos os dados estruturados, formato de dados e relação entre os dados. Na análise de Big Data, nós temos os dados não estruturados ou subestruturados. O exemplo que a gente pode perceber nisso são aplicações como inteligências artificiais. Quem já usou o ChatGPT, né, que todos já usaram, você percebe que a forma como ele busca os dados não é estruturada. Né? Modelos de relação, né, no caso do Big Data não tem nenhuma relação clara. Você pode pegar um dado totalmente aleatório de uma pesquisa, por exemplo. Você pode fazer uma pergunta, por exemplo, quantas camisas diferentes o Corinthians já teve, o Santos e o Flamengo já tiveram. Né? Quantas versões de camisa oficial já teve. Se essa informação tiver em alguma base de dados, ele consegue buscar essa informação de dados. Se fosse na análise tradicional, eu teria que ter um banco, cadastrar isso, fazer um select lá dentro para poder extrair essa informação. Ele não aceitaria uma busca direta, né? Tão precisa, tão direta. Teria que fazer vários cruzamentos para chegar nessa informação. O hardware e softwares para essas análises tradicionais são bem caros, né? A gente pode pegar como exemplo os sistemas de banco de dados, né? Os SGBDs. Nós temos aqui a arquitetura técnica do Big Data. Visualização, análise de dados, processamento de dados, armazenamento e gerenciamento de dados, coleta e integração dos dados, recursos de infraestrutura e plataforma de nuvem. Bibliotecas de ferramentas como gráficos, relatório, mineração de dados e aprendizado de máquina, né? Estatísticas afiladas de computação em tempo real, estruturas múltiplas de armazenamento em massa, acesso em tempo real e acúmulo em massa, grupo de servidor em nuvem altamente disponível em alto desempenho. Então nós temos as ferramentas de desempenho, temos aqui a usabilidade disso e nós temos lá no meio uma camada de segurança para garantir essa estruturação. Tecnologias de Big Data predominantes. Refere-se àquelas relacionadas à coleta. A maior dificuldade do Big Data talvez seja a coleta e pré-processamento de dados. Fazer a validação, a verificação dos dados seja o que mais consuma hoje. Né? Armazenamento de dados, né? Guardar esses dados que estão sendo analisados, né? Criar as amostras. Né? Através de uma base de dados origem, você consegue criar outras bases para processamento e análise. O 5G, a ideia do 5G é permitir o crescimento de dados em escala aumentada, só que na medida que essa escala vai aumentando, e com a quantidade de tudo, você já vai ter esses dados, de certa forma, já tratados. Já meio que vai tratando essa informação à medida que você vai armazenando ela. O que a gente chama de tags, né? O tagamento das informações. Você fazia a classificação e tagamento da informação antes da informação adentrar o disco, por exemplo. Quando a gente fala disco, armazenagem, né? O 5G facilita a tomada de decisões inteligentes das aplicações de Big Data. Ele impulsiona o desenvolvimento do IoT, por sua vez, estimula o desenvolvimento do Big Data. Fala Big Data, né? Diferente. A tecnologia de Big Data pode analisar e processar dados de grande capacidade, facilitar a tomada de decisão e melhorar a eficiência. Ano passado, por exemplo, o Walmart sempre teve pessoas muito boas nesse sentido, né? Aqueles corredores, por exemplo, de balas doces ou de coisas mais baratas que tem no supermercado é um exemplo disso aí. Aqueles produtos que geralmente ficam, né, são produtos chamados supérfluos, são produtos que, por exemplo, você não entra no mercado para comprar aquilo, mas tem um apelo muito grande para você comprar aquilo. Então você acaba comprando porque é barato, não vai influenciar o preço final da sua compra. Porém, aquilo representa uma lucratividade alta para o supermercado. Por que aquilo representa? Quem é mais velho aí vai lembrar um pouco
de que antigamente você recebia troco em bala, né? A pessoa te dava troco em bala. Tem até um sketch famoso não lembro agora se era do Chaves, eu não lembro agora exatamente qual que era. Trapalhões eu sei que tinha um desse aí, que o cara todo dia pagava em bala. Pá, bala, 2 balas, 3 balas, 10 balas, colocava lá um monte aqui de bala e entregava pra mulher. Aí um dia a mulher chegou lá, eu quero comprar tal coisa. Deu tanto, ela vai bota um saco de bala na mesa, né? Porque, tipo, você tá me pagando em bala, cara, eu não quero receber em bala, né? Não quero. Mas por que ele fazia isso aí, de certa forma? Porque era um advento de você aumentar a sua lucratividade. Então você coloca lá produtos que tem uma margem muito baixa, isso acaba sendo problemático, né? Aquela velha história. Se você colocar um supermercado e mandar ele vender só arroz, feijão e óleo, ele não vai ter lucro nenhum, ele vai fechar. Então ele começa a colocar coisas que vão dar rendimento, vão dar uma capacidade maior de lucro para ele, né? O pessoal chama de curva ABC, diagrama de Pareto, vários tipos de metodologia de nomes, mas a ideia é ter um produto que chama o público-alvo, né? Um produto que paga as contas, digamos assim, que venda massivamente, mas é um produto que faça a venda, né? De forma até alusiva, uma brincadeira, né? Hoje a Stellantis, que é da Fiat, né? Começou praticamente com várias fusões, mas a maior delas era a Fiat. A Stellantis, por exemplo, é dona da Ferrari. Então, né, engraçado, né? A marca mais barata, que tem maior volume de venda, comprou a marca mais chique, digamos assim, e talvez tivesse um lucro maior, né? Talvez numa venda unitária um lucro maior, porém no volume o Uninho lá com certeza deu mais lucro. Tá? O Uno, o Cinquecento, né, como é muito comum na Itália, estão dando mais lucro do que vender. Né? É mais fácil você achar um Cinquecento, um Uno do que uma Ferrari. Caso de uso, né, monitoramento de alerta de Big Data, você consegue ter casos de uso de manutenção. Então hoje já tem vários tipos de manutenção, o pessoal chama de manutenção preditiva, manutenção preventiva, tem manutenção ativa, tem vários tipos de informação. Então, com o uso do Big Data, você vai ter, por exemplo, uma rede 5G com NB-IoT, esses equipamentos todos sensoriados, todos já um dashboard lá controlando esses caras. E com o motor de processamento, como é o caso do Redis, do Kafka, do Spark, do Flume, você consegue, por exemplo, tratar essas informações. Então, isso já acontece, por exemplo, com firewalls. Então, por exemplo, hoje, quando acontece um risco de uma invasão, ou até mesmo um problema de firewall, esses problemas são gigantescos. Por quê? Porque o cara passou praticamente por todas as escalas possíveis, né? A gente teve um caso recente da Microsoft, uma atualização da Microsoft, por exemplo, que muita gente foi pega, né, surpresa aí pelo problema que aconteceu, né? Para fechar, nós temos juntamente, né, com o Big Data, né, que faz a parte da análise, o crescimento massivo das IAs, que são as inteligências artificiais, que vão envolver, né, a ciência do cérebro, ciência cognitiva, psicologia, linguística, lógica, filosofia, ciência da computação, ciência do cérebro. Então, por exemplo, recentemente eu publiquei um artigo lá na Latinoware e fizemos uma apresentação sobre isso, sobre como isso impacta na educação das pessoas. As pessoas, por exemplo, estão cada vez mais usando esse subterfúgio da IA, e a ideia por trás disso é que a pessoa, por exemplo, responda perguntas básicas com a IA. Mas a IA, de fato, não seria esse o uso, né? O uso seria você usar para aquilo que realmente é massivo, né? Para a gente que é interessante. Por exemplo, você escreve um texto, você escreve o seu texto e valida o seu texto. Ó, verifica se tem algum erro de português, algum erro de alemão, de inglês. Verifica se a grafia está ok, se eu estou trazendo a ideia que eu quero. Verifica para mim se esse termo não é um termo jocoso, né, na cultura desse país, né? A gente já teve nomes de marcas que vêm com nomes estranhos para o Brasil, que a pessoa não faz um estudo da cultura. Por aí vai. Então, atualmente, na definição unificada da pesquisa em A, né, geralmente existem 4 tipos de robôs que pensam como seres humanos, agem como seres humanos, pensam racionalmente, embora não sejam humanos, mas têm capacidade de dar resposta, né, mais próximo daquilo que é esperado, e alguns que deveriam agir racionalmente, né? Então, IA em geral. Então, a relação de IA, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Então, eu tenho dentro da inteligência artificial 4 elementos: dados, algoritmos, poder de computação, cenários. Tem o aprendizado de máquina, né? Isso aqui já começa lá nos anos 50, toda essa parte.
Nós temos o aprendizado de máquina, muito fortemente entrando nos anos 80, mas não tinha poder computacional para isso. E a partir de 2010, com o advento aí do crescimento da computação em nuvem, já começa, com uma série de outros recursos, investimento e crescimento muito forte da GPUs. Hoje, por exemplo, a NVIDIA é a empresa mais valorosa do mundo. Ela cresce basicamente trabalhando com equipamentos para processamento tanto, né, dos bitcoins como do aprendizado profundo. Então, o aprendizado de máquina, incluindo o aprendizado profundo, é o estudo de algoritmos de aprendizado. Diz que um programa de computador aprende com uma experiência e que ela é obtida ao executar tarefas T, né? E experiência E com tarefas T. E com medição do desempenho P. Se eu desempenho em tarefas T, medido por P, melhora a experiência em E. Então, de novo, o que vai melhorar a experiência da IA? Dados. Se você consegue, por exemplo, colocar dentro da IA 4, 5 artigos, ou um livro, por exemplo, de um autor canônico, que a gente chama de autor canônico, um autor que é referência num tema. Então, se a gente for pegar, por exemplo, redes de computadores, o Tannenbaum seria essa referência. Então, eu pego lá essa experiência e coloco lá, eu explico para IA assim, aplico uma tarefa para IA. Me explique o que é e como funciona o TCP/IP. Ela vai criar um explicativo. Aí você pode movimentar, direcionar isso. Você pode falar assim, eu preciso de um que você explique melhor. De outra maneira, não entendi da forma como você está explicando para mim. Então ela faz isso. Você consegue ter esse resultado. E aí, se você conseguir fazer um feedback para isso, se está ok, se não está ok, você vai modulando, não seria a palavra, mas você vai modelando a capacidade dessa IA. Quando você pega essa IA, com esse volume de dados que você tratou, e você vai para uma IA pública, por exemplo, seus dados estão alimentando a IA dos grandes players. Então, o Gemini, da Google, né? O Gemini, inclusive, essa semana faz 2 anos de lançamento e agora saiu a versão Expert. Então, o Gemini hoje, se não me engano, já ganhou como motor de busca mais utilizado. Então, por dizer, como que funciona o processo de aprendizado de máquina? Coleta de dados, limpeza de dados, extração e seleção de recursos, treinamento do modelo, avaliação de teste do modelo e implantação e integração do modelo. Né? Isso aqui é chamado de feedback e iteração. O aprendizado profundo é um modelo de aprendizado baseado no aprendizado de recursos não supervisionado e uma estrutura hierárquica de recursos. Tem grandes vantagens em reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural, PLN, e visão computacional. Baixos requisitos para hardware de computador, aplicável ao treinamento com uma pequena quantidade de dados, no caso do aprendizado de máquina. O desempenho não pode ser melhorado continuamente à medida que a quantidade de dados aumenta. Detalhamento de problemas a nível. Seleção de manual de recursos, recursos fáceis de explicar. Então, o que a gente chama de escala logarítmica, né? Conforme você vai colocando aqui, vai inserindo dados, você vai ter um crescimento, né, de processamento, de melhoramento dessa tecnologia. No caso do aprendizado profundo, você requer um grande número de operações de matriz, né? Então seriam como se fossem operações, em vez de ser operações de 2D, nós temos operações de 3D. Então, se a gente for pensar assim numa tabela, né? Aqui seria equivalente a uma tabela, aqui seria equivalente a uma matriz, né? Matriz 3D ali, onde você vai ter, por exemplo, várias áreas de atuação, então você tem nesse demanda maior de gráfico, de recurso, né? Isso pode ser utilizado por uso de GPU. Né? Algoritmos matemáticos fazem com que a GPU tenha um processamento superior às CPUs. Tá? Então aqui seria um equivalente ao uso de CPU, né? Um ideal. Consigo usar tranquilamente CPU, mas aqui já me exige mais o uso de GPUs. Né? CPU, Central Process Unit, não é isso? Unidade central de processamento. GPU, Graphical Process Unit, unidade central de gráfico. Né? Algo parecido. Na tradução literal seria esse cara.
Quais são as direções de aplicações de tecnologias de IA? Né? Faltou alguma coisa lá, né? Mas basicamente a processamento profundo vai exigir mais máquina, mais hardware, mais equipamento para poder ser executado. Aí a nuvem tem a grande vantagem que eu já consigo ter o uso de GPUs apropriadas para isso, né? A própria Huawei tem placas gráficas voltadas para o uso de IAs, né? Já tem inclusive uma IA da Huawei que chama-se OpenGauss. A gente pode até tentar ver se a gente consegue fazer uma instalação desse cara e mostrar como esse cara funciona. Tá? Fica com outra oportunidade, vamos concluir esse material primeiro, assim que a gente concluir, a gente já consegue dar sequência nisso. Então, a visão computacional, assim se permite que os computadores percebam o mundo, né? Avaliar dados, informações através de informações visuais, né? Identificação de rosto, de pessoas, de comportamentos, é muito interessante. Processamento de fala, você consegue reconhecer pessoas pela fala, né? Processamento de linguagem natural, uma ciência que utiliza a tecnologia de computador para entender e usar a linguagem natural. Então você pode ter uma IA, por exemplo, que interage com um idoso, por exemplo, para dar orientações, perguntar se está tudo bem. E você pode ensinar, da mesma jeito que a gente conhece uma pessoa, você consegue ensinar a IA a reconhecer padrões. Então a pessoa fala tudo bem, tudo. Só pelo tipo de resposta você consegue determinar se a pessoa está triste ou não, se está chateada ou não. Aquela coisa do que somente o dia a dia, a convivência, a experiência vai permitir. Dentro das aplicações de direção, né, de veículos, aplicações veiculares, a visão computacional é mais desenvolvida, né? Consegue. Por que ela é mais desenvolvida? Porque você consegue treinar ela adequadamente. Você consegue treinar modular, né? Eu vi uma apresentação, por exemplo, que foi falado que a primeira coisa que você tem que identificar num veículo, por exemplo, quando você vai treinar um modelo, não é o formato do carro, nada disso aí, é o farol. Né? O farol que vai determinar se é um carro, porque todos os carros têm dois faróis, né? Tem o farol à direita e o farol à esquerda, de vários modelos, de vários formatos, mas todos os caras vão ter um farol. Né? E esse cara em movimento significa que existe um carro em movimento. Né? São coisas assim que quem já participou dessas questões de treinamento consegue entender bacana. Então hoje nós já temos, por exemplo, câmera de ré no carro, vai ter uma série de recursos que ajudam para não bater sensor, travamento, frenagem automática, vários recursos. Então isso tudo são aplicações que vêm oriundas da visão computacional. A gente fala aqui, ó, nada de tomada de decisão, né, autônomas, por exemplo, poxa, tô dando um ré, desapercebi ali, fiquei desapercebido, vou bater no carro, ele freia automaticamente, não deixa o carro avançar, mesmo que eu queira. Ó, não vai permitir porque vai causar um acidente. Né? Máquinas com capacidade de percepção são altamente valiosas em aplicações como veículos não tripulados e carros inteligentes. Né? Então, veículos não tripulados, por exemplo, numa mina, numa usina, é bem interessante se essa máquina tiver uma capacidade de percepção, por exemplo, de uma ruptura, de um vazamento, de um acidente e por aí vai. Teve um aluno que comentou sobre a Jacto, se não me engano, que é a empresa que trabalha com tratores, se não me engano, com veículos para a parte de agricultura. Eles têm um veículos, por exemplo, que tem como regra não atropelar animais silvestres. Então, estava lá fazendo uma coleta, uma poda, né, uma coleta no meio do campo lá, entre o pé de café e o outro, tinha lá um animal, acho que era um tatu, e ela esperou o tatu se locomover. Sair dali para poder fazer para ter um impacto menor possível, assim, digamos assim, na vida silvestre. Direção de aplicação da IA, visão computacional, na análise de ação em vídeos, né? Então aqui a gente consegue verificar, por exemplo, o comportamento, lembra que a gente comentou? Está adequado esse comportamento? Não está adequado? É um vício, né? Técnico, né? Pô, a gente tinha que tirar a tampa primeiro para poder locomover, não podia estar com as duas mãos assim, tinha que estar usando luva, eu consigo colocar. A visão computacional é bem apurada, no caso a gente consegue verificar se a pessoa tem está com gripe, com febre através de sinais, né? Então a gente consegue ter toda uma questão. Autenticação, validação de autenticidade, então a gente tem bastante coisas relacionadas à parte de visão computacional quando a gente fala de IA. É a parte mais avançada hoje. Né? Direção de aplicação da IA, processamento de fala, alto-falante inteligente, né? Interação, né? O mais interessante aqui é criar interação. Você fazer, por exemplo, algo que responda a sua pergunta. Então você pode criar um porteiro eletrônico que você pode perguntar lá assim:
O professor está no prédio? Sim, ele está no prédio. O professor está em qual sala? Sala tal. Posso ir até lá? Não pode, que ele está em aula. Então você consegue ter um mecanismo de voz, né? Por mais que a escrita seja rápida, a voz ainda o falado ainda é mais interessante, né? Ainda é mais. Fora que você pode ter aprendizado de línguas, pode ter tudo um contexto, né? Para isso, né, você precisa ter frases coerentes e fluentes, você precisa ter vocabulários precisos e apropriados, uma gramática correta, sem erros perceptíveis, né? Aí aquele erro cultural, né, você acaba abrindo mão desse cara. Você vai ter uma linguagem muito mais formal ao usar esse tipo de IA no processamento de fala. É o que se espera, né? Sotaque nativo puro sem sotaque chinês, né? No caso aqui está falando, né, da solução deles, no caso da Huawei, né? Quando falar, ele não vai falar com sotaque chinês, né? Vai falar com sotaque regional, né? Mais próximo da língua regional. A PLN, né, outro cenário de aplicação de inteligência artificial, é o uso da PLN. A PLN estuda campos como tradução automática, geração de texto, análise de sentimentos. A PLN impõe altos requisitos de tecnologias, abrange baixa maturidade tecnológica. Devido à semântica altamente complexa, o aprendizado profundo baseado em Big Data e computação paralela tem dificuldade em pensar e entender como humanos, cenário de aplicação. Então, digamos assim, a conversa fica uma conversa muito mais franca, objetiva e direta quando a gente está usando a PLN dentro da IA. Né? Aqui ele dá um exemplo aqui, né? Esse telefone é barato? Eu gostaria de comprar essa marca novamente. O novo telefone é muito bom, ele tem uma bateria de longa duração, o desempenho desse telefone para fotografias é ruim. Então ele teria um comportamento desse, se a gente for pensar de PLN, seria um amigo, né, um amigo chato, né? O desempenho do telefone é ruim, né? Ele falaria de outra maneira essa mesma frase. Né? Então talvez a análise de sentimentos, né, a forma como você coloca, a, diz muito mais respeito a como a gente gostaria de ser tratado. Né? Então transmitir isso para uma IA e talvez seja maior defeito ou maior desafio hoje. Internet móvel, né, a combinação perfeita do 5G com a IA, é que com a internet móvel, todo mundo pode estar utilizando a IA em qualquer lugar, né? Inclusive alimentando base de dados, alimentando bancos, né, de informação, para que isso possa ter um crescimento forte. Né? Então nós temos uma convergência muito grande a partir de 2007, com terminais sensores, tecnologias chaves, adoção em todo o setor. Aí analisando o mundo, né, fornecendo serviços sob demanda, de acordo com a demanda, você tem hoje soluções que geram cartão de visita, fazem apresentações, você tem soluções que tentam escrever artigo, você tem soluções para tudo, né? Nada substitui, mas que dá uma boa ajuda aí aos seres humanos, isso é fato. Então, o 5G, qual a proposta aqui? O 5G vai ser base para toda essa comunicação, né? Toda a base de comunicação, todos os serviços, toda a gama de serviços que a gente vai colocar aqui em cima, né, na parte de serviços, tudo isso vai rodar sobre 5G. Né? Ele foi pensado para ter vários tipos de caixinha diferentes, uma caixinha para veículo, outra para Big Data, outra para computação em nuvem, tudo isso para facilitar a evolução e o uso massivo da tecnologia. Então, um exemplo aqui com óculos de realidade aumentada. Ele está com óculos aqui, ele pode verificar se o funcionário porta documento de identificação, se o documento está válido, se o dia e o horário para ele estar ali são esses dias e horários. Não pode identificar facilmente se eles são falsos ou vencidos. Isso depende, né? Se tiver integração, você já consegue fazer isso. Em aeroportos, você já consegue fazer isso, por exemplo. Em áreas de segurança, você já consegue fazer isso tranquilamente. Identificação de funcionários com óculos de RA para conexão de banco de dados na Huawei Cloud. Aqui ele está oferecendo, né, um serviço, você utilizar isso na Huawei Cloud com aplicações que já existem, já feitas. Segurança pode agir rapidamente quando recebe alarmes em tempo real, que é mais flexível do que as câmeras fixas. Né? E lá uma central, né, monitorando várias telas, alguém tem que ver o que está acontecendo aqui em tempo real. E aí nós voltamos aqui no anterior, lá que tinha um rapaz fazendo manutenção, nós voltamos a comportamentos, analisar comportamentos se estão adequados ou não. Então a gente tem a capacidade de aplicar o 5G, operações de nuvem, inteligência artificial e IoT de forma verticalizada.
Então já tem bastante Alexa nas casas aí, fazendo automatizações mais simples, em alguns casos automações mais parrudas, mas você já consegue, por exemplo, fazer uma série de coisas interessantes, como por exemplo uma limpeza de um galpão, deixar de forma adequada limpa, né? Mesmo quando não tem funcionário lá, quando o funcionário chega está limpo. Então você consegue, por exemplo, eliminar da sociedade tarefas que são muito maçantes, muito repetitivas ou até mesmo muito degradantes para as pessoas, né? Colocar em risco lá, por exemplo, o mineiro, você consegue ter, por exemplo, através de conexões, tecnologia, que consiga chegar, por exemplo, mais adentro aí de uma caverna, por exemplo, você consegue monitorar isso mais tranquilamente. Se eu consigo monitorar, mandar dados, eu consigo talvez operar essa máquina para não precisar ter o mineiro lá, a figura do mineiro fazendo essa transmissão. Aí eu tenho, né, dentro das diversas faixas, MMTC, o RLLC e o MBB, que são os três slices, né, as três faixas de atuação do 5G, desde 2019, 20, 21, 22, 23 até o atual, a gente tem um crescimento muito grande de aplicações. Então, a gente recentemente teve casos de cirurgia remota já utilizando rede 5G. Então, aqui um questionário, né? Qual dos seguintes cenários não é adequado para aplicação de aprendizado profundo? Né? Visão computacional, processamento de linguagem natural, sistema de cobrança e reconhecimento de fala, né? Se a gente fosse pensar que as três áreas aqui são áreas da IA, nós teríamos a resposta C como sistema de cobrança. Aqui não é necessidade de fazer aprendizado profundo para cobrança, né? O cara pagou sim ou não. Bem objetivo. Pessoal, tranquilo? Nós vamos ficar por aqui. Fica nos nossos canais de comunicação, né? Os chats, o e-mail, para tirar qualquer dúvidas. E voltamos amanhã aí no mesmo horário, tá ok? Muito obrigado, tenham um bom dia, um bom trabalho a todos vocês.